Hoje vamos abrir o jogo sobre o pré-natal no SUS, através do olhar de quem já viveu essa jornada. Olá, eu me chamo Natália e está começando o nosso podcast. Hoje estamos com duas convidadas que já fizeram parto e já estiveram no SUS, fazendo pré-natal no SUS aqui no município de Fraiburgo. E elas se disponibilizaram para vir contar a história delas pra gente. Estou aqui então com a Vanessa, tudo bem? Oi, tudo bem? E com a Fabiana, tudo bem? Tudo. Então, as duas são mães e já tiveram seus filhos, então já fizeram parte do pré-natal do SUS, mas hoje não fazem mais. Passaram então apenas por uma gestação e eu queria começar sabendo com quantas semanas de gestação que vocês descobriram a gravidez. Eu descobri com 3 meses e meio, 14 semanas. Uhum. Porque no momento eu achava que era só gordurinha mesmo, sabe? Loucura da minha cabeça, mas não. Tinha um bebê. Eu descobri logo no começo, estava com 4 semanas. Um mês. E quando vocês descobriram a gravidez, quanto tempo que demorou para vocês conseguirem a primeira consulta de vocês? Logo em seguida, quando eu descobri, né, eu marquei consulta porque eu fiz um teste de farmácia, daí depois eu fui lá, não acreditei no teste de farmácia, fui lá e fiz um de sangue, aí deu positivo, eu pensei assim, vou marcar consulta, mas eu marquei particular, primeira consulta, aí eu vi quantas semanas estava, tudo, ali na ultrassom que foi feito, daí eu cheguei no posto e já descobri, já passei pelo médico, já ganhou a carteirinha de gestante, gestacional. E já conversei com a enfermeira e ela já vai explicando tudo ali e já vai passando pra gente como vai ser. Entendi. Eu também descobri logo no começo e fui numa consulta particular, porque eu tava com os sintomas, né? Fiz o exame, o teste de farmácia, deu negativo, mas eu continuava com aqueles sintomas. Aí eu marquei consulta para ver se estava com algum problema e não era, eu tava grávida. Aí na outra semana eu já consegui a primeira consulta no SUS, no posto, para começar o pré-natal. Uhum. E o teste de farmácia tinha dado negativo? Negativo. Nossa, como é que pode, né? Eu acho que porque tava ainda no começo, né? Você falou ali da caderneta, né? Vocês já receberam, assim, na primeira consulta? Tipo, eles explicaram para que servia? Sim, é tudo explicadinho. As consultas da gestante também, tipo, você tem os dias, já fica agendado, não precisa a gente tirar ficha, né? Já é agendado ali. O SUS, em partes, ele é muito bom. Pecam em algumas coisas assim que dá para melhorar bastante, mas consultas, exames, ele é bom, sabe? Sim. Nesse caso. E você também explicaram Eu tudo? também, eu fui na primeira consulta, já recebi a caderneta e eles marcaram já a próxima consulta, já fizeram um cadastro, já eles fazem alguns exames, testes rápidos ali. Sim. Já me encaminharam e já ficava na última consulta, a gente já ficava agendado a próxima consulta. E essa questão dos testes rápidos ali já é na primeira? Eu já fiz na primeira e tudo, a gente chega ali, elas fazem, já sai o resultado, elas já colocam na caderneta. Já é feito tudo ali, o que precisa ser encaminhado para fazer em laboratório, eles pegam e encaminham a gente, já tem horário marcado, a gente não paga nada, sabe? Para fazer, todo o SUS que paga, então ele é bem bom no início. E a enfermeira também vai te auxiliando, caso você precise, antes do dia de alguma coisa, antes do dia da consulta, você pode chegar, tem o auxílio da enfermeira, ela te explica tudo e eu fui muito bem tratada pela enfermeira Eliane. Então, ela sempre me explicou bastante, muito bem. Então, ali nas primeiras consultas... Foi tudo certo.
Para você também. Então tá. E vocês realizaram todo o protocolo pelo SUS ou vocês fizeram algumas partes particulares? Eu iniciei eu fiz a primeira consulta particular e a partir dali um médico me ofereceu um plano que ele tinha de consulta particular, mas eu segui também consultando no particular e pelo SUS. A primeira consulta que eu fiz foi no particular para saber quantas semanas eu tava, pelo fato de eu não ter descoberto tarde. Aí eu fui consultar pelo SUS. Aí chegando lá no SUS, o médico me deu uma bronca porque eu descobri muito tarde. Porque eu não tinha feito o exame, o comecinho dos exames ali que tinha que fazer, a ultrassom que tinha que fazer. O médico do SUS me assustou um monte, me falou assim, tipo, teu bebê tem grande chance de nascer com problema, teu bebê pode ter isso, pode ter aquele outro. E eu acho que no momento que a gente fica mais frágil, que teus hormônios estão assim aflorados, ele não podia fazer isso, né? Porque não descobri tarde porque eu quis, né? Eu descobri tarde porque, na verdade, assim, ó, eu descobri por uma dor nas costas. Nem foi tanto de ser gordinha, sabe? Pela uma dor nas costas, que ficava aquela dor nas costas e não parava nunca mais. Aí eu pensei assim, vou consultar por causa da minha dor nas costas. Daí depois eu vi que atrasou, daí eu fui consultar. Mas tipo, não que eu já pensasse logo que fosse gravidez, sabe? Um pouco também era por causa daquilo. Aí ele me assustou porque eu tinha caído, porque aquela dor ali nas minhas costas era bastante. Eu sei que no SUS ali ele podia ter mais empatia, que ninguém descobre tarde, ou vai adiar, ou vai tomar remédio, ou vai carregar peso que não pode. Que nem eu andava de bis, eu carregava peso, eu fazia mudança, tipo tudo, e ali eu não sabia que eu estava grávida, né? Mas é claro que se eu soubesse, a gente não faz nada, né? Mas aí ele falou um monte disso, sabe? Por conta disso. Então, a partir do momento que ele me assustou bastante ali no SUS, que ele falou aquilo, eu segui no particular também. Aí eu fiquei com os dois, consultando no particular e no SUS. Porque no particular eu tinha acesso a um plano, tipo, eu fiz ali de um mês, eu tinha uma parcelinha que eu pagava todo mês. E eu tinha acesso a uma ultrassom por mês, entendeu? E no SUS você não tem. No SUS você tem a ultrassom, acho que no período gestacional inteiro você tem 3 ultrassom só. Ainda que você tem que pagar pra você fazer, né? Tipo, ali, não é a cada consulta que você faz a ultrassom, entende? Sim. E o médico, ele te assustou assim de uma forma, ele foi grosseiro ou ele foi tipo mais preocupado, assim? Você achou que ele foi indelicado? Eu achei que ele foi indelicado porque ninguém faz porque quer. Entendeu? Se eu soubesse que eu tava grávida antes, pra mim os sintomas, porque até o terceiro mês vinha normal, entendeu? É questão do teu organismo não funciona de um jeito, o meu organismo funciona de outro. Ela pode sentir enjoo no começo, eu não senti nada. A minha gravidez inteira eu não tinha enjoo de nada, eu podia comer tudo, eu não tinha enjoo. Tipo, sabe, a única coisa que eu notei diferença é que uns dias antes, por exemplo, assim, veio normal até os 2 meses. Aí quando foi pro terceiro, que tipo, no terceiro mês ali, que daí completou o terceiro mês, veio só um tiquinho, tipo, e não veio nada, sabe? Veio só uma sujeirinha e não veio nada. Aí eu pensei assim, que coisa mais estranha, né? Tá, daí mas eu tava esperando que viesse, né? Mas não veio. Aí que eu fui
olhar, né? Mas ninguém... Sim. O organismo de cada um é de cada um. Eu não tinha enjoo, eu tinha vontade de comer doce, uma coisa que eu nunca tive. Mas pra mim, aquela vontade de comer doce era porque raramente a gente... Ó, pode mudar, os gostos podem mudar, né? Mas jamais eu ia imaginar que fosse gravidez. E você? Eu fiz o acompanhamento do pré-natal todo pelo SUS. Todos? Os ultrassons a gente tinha direito a 3, mas eu tive sorte que o mesmo médico que me atendia no particular, nas rotinas, nas consultas de rotina, era o médico que atendia no pré-natal, acompanhamento da gestante. Então eu fiz tudo ali pelo SUS, aí os ultrassom aí eu fazia com ele no particular. Até a gente tem direito a 3, né? Sim. E daí eu queria fazer mais e eu procurei para fazer no particular. Mas o restante foi tudo no SUS. É que o ultrassom é uma coisa importante, né? Você e querer a gente quer ver, a gente fica curiosa para saber como que tá, para ver o rostinho e coisa assim. E daí, quando acaba os do SUS, a gente quer fazer mais no particular, né? E aí esses 3 ultrassons, eles são, tipo, divididos na gravidez inteira ou é, por exemplo, só mais... É dividido. E no começo você faz um ultrassom, aí depois... No meio faz outro, que daí já pode e no descobrir final, o sexo do bebê. E daí no final tem o ultrassom pra ver se tá bem informado, se tem algum problema. Entendi. E se não aparecer, tipo... Ali no do SUS, se não aparecer com 5, 6 meses que a gente faz a ultrassom, aí quem depende do SUS só vai saber lá no final. Nossa, entendeu? É interessante que tivesse... Entendeu? Né, que tivesse mais, mais. até por conta da gente ver, saber. Por exemplo, assim, ó, quando eu tava com 5 meses de gestação, eu caí... Eu levei um choque, eu fui passar por baixo de uma cerca elétrica no sítio e tomei um choque nas costas e caí de barriga pra baixo. Eu quase fiquei maluca, porque eu já tinha barriga, né? Mas daí eu sofri aquela queda. Aí o meu marido ligou em seguida pro médico particular que me atendia, né? E ele deu toda a assistência, falou tudo ali. E daí que, tipo, como eu comecei com... Como eu descobri de 3 meses e meio ali, eu até pensei assim, ó, né, não vou fazer o plano. Mas quando eu caí, eu disse, não, eu vou fazer, né, eu vou continuar todo mês ali. No começo era só curiosidade, para você ir lá todo mês para você fazer. Mas daí, como eu vi que a assistência médica daí, tipo, de acompanhamento era melhor, daí eu resolvi, sem dúvidas, fazer. Porque, né, dali pra frente eu sempre tive um cuidado a mais para ver se estava tudo certo, sabe? E no SUS a gente não tem essa possibilidade, sabe? De ligar pro médico numa emergência. Você vai no hospital. Você vai pro hospital. E mesmo assim, chegando no hospital, que daí a gente chega no hospital, eles não fazem ultrassom. Nem que você vá lá. Eles vê pelo aquele aparelhinho que escuta os batimentos cardíacos. Eles sabem como é que tá lá, se tá tudo bem. Agora a gente não faz a mínima ideia, só tá escutando aquilo ali e pronto. Então seria interessante mostrar, sabe? E o meu bebê nasceu perfeitinho, nasceu tudo certo. Não, graças a Deus, o tombo não afetou em nada. Que bom. Porque ele estava atrás da placenta. Até por isso, eu não sentia nada. Eu não sentia mexer, eu não sentia, tipo, mexer na barriga. Eu fui sentir com 7 meses. Coisa que lá pelos 5 você já sente, né? Eu fui sentir com 7, porque daí ele estava atrás da placenta. Aí ele chutava então a placenta e eu não sentia ele, né? Aí só quando ele tava mais grandão. Entendi. Então, além de ter mais ultrassons, seria legal também um canal, tipo, para tirar dúvida, como vocês falaram que não dá para ligar pro médico, né? Seria interessante também, então, algo... Seria ótimo.
né? Algo nesse sentido para não... Às vezes é uma dúvida pequena, né? Que você não precisa ir pro hospital. Às vezes, tendo esse canal, você consegue... Quem sabe até tirar uma dúvida. um canal ali com a enfermeira, porque a gente tem a enfermeira obstetra, que a gente passa também, antes da consulta, a gente passa... Sim. Uma espécie de triagem com ela. Ela pergunta como que tá a alimentação da gente, se a gente tá preparado. E tem uma enfermeira específica no materno, lá no SUS, que ela faz esse tipo de triagem com a gente, né? Quem sabe Cuida ela o fazer peso. um canal que a gente pudesse... eu tenho uma dúvida, mas eu só vou conseguir tirar essa dúvida na próxima consulta. Não, eu mando uma mensagem para ela, ou eu vou lá e falo com ela, para poder... Até porque os atendimentos do SUS é rápido. Pelo menos o com o meu médico era rápido. O médico que eu tive. E assim, o mesmo médico do SUS não é a gente que escolhe. Então é aquele que tá lá no seu postinho disponível para cuidar da gestante correspondente ao teu bairro. Então o meu médico não foi o mesmo médico que o dela. Meu médico foi diferente. Ela teve a sorte de pegar um médico particular, que o mesmo do particular era o que ela gostava, e era o que ela queria. Ela teve a sorte de pegar no posto. O meu médico já não era, né? Tão atencioso, tão querido como o outro. E eu sei que o meu médico que eu peguei no particular, ele atende no postinho, mas não era no mesmo posto que o dela, porque eu não moro no mesmo bairro. Então, tipo, cada um é cada um. E cada profissional é cada profissional. Não são todos os mesmos, não trabalham igual, não têm a mesma empatia, o mesmo carinho para tratar os outros. E talvez por conta também que eles estejam sobrecarregados, talvez por conta que tenha muito atendimento para fazer num bairro só. Não sei, mas não é o mesmo tratamento às vezes. E falando essa questão assim de médico, de tratamento, você falou que o teu poderia ter tratado um pouco melhor, né? O teu você achou que... eu fui, assim, gostou. Como eu já conhecia ele desde a adolescência, né? Eu gostava muito dele, gostava do atendimento dele, e eu já me sentia íntima, não íntima, mas... Sim, né? Já se sente mais confortável, né? Eu me sentia mais confortável, e eu tive a sorte de ser eu mesma, assim. Então, era tranquilo, se eu tinha uma dúvida, eu sabia que eu podia falar pra ele, que se a gente não resolvesse ali, se precisasse, eu ia lá, pagava uma consulta, né? Então foi bem mais tranquilo nessa parte. E questão de dúvidas, assim, vocês conseguiam, tipo, tirar com os médicos? Conseguiam se sentir à vontade para perguntar? Então, a questão da dúvida. A gente perguntava, você é aberta no posto, você tem o teu horário para você entrar ali da tua consulta, mas é tudo rapidinho, sabe? Tudo corridinho, consulta, né? E só na hora da consulta. Se tiver uma dúvida hoje e esquecer no dia da consulta, já era. Aí você tem que guardar para a próxima vez da sua consulta. Ou perguntar para a enfermeira, que depois ela também, né, dependendo da enfermeira, né? E as enfermeiras tratavam bem também? A enfermeira sempre me tratou muito bem. Sim, também. E perguntava como que a gente tava. Aquelas perguntas de rotina, cuidava acima do peso, se você tá comendo bem, tá se alimentando certo, vitamina, essas coisas assim. No posto também eles te dão, você tem acesso a vitaminas, eles fornecem tudo. Na verdade, grande parte do período gestacional, o SUS banca tudo, sabe? Consultas, exames, a gente ganha remédio do postinho, né? Então, o SUS em si, ele é muito bom. Ele peca em alguns pontos, que dava para melhorar bastante, que nem eu falei, alguns, mas que fazem a diferença, sabe? É interessante que ali a gente faz o pré-natal e depois do parto você não fica perdida.
assim, já é tudo encaminhado. Ah, você vai vir aqui, você vai fazer o teste da orelhinha, que tem pelo SUS, teste do pezinho. Então já fica tudo marcado, você não fica perdida, sabe? Sim. Como o parto é no SUS também, o meu parto foi no SUS. Então eu fui pro hospital e lá eles já me falavam que eu tinha que ir lá no posto de novo, fazer o teste da orelhinha. Você não fica perdida, e agora o que eu faço? Né? Já tava tudo meio encaminhado. Que bom! E questão assim de frequência das consultas. Vocês falaram que se tem alguma dúvida, pergunta só na outra consulta. Sim. E essa frequência é pouca? Vocês acham pouca consulta? Que eles disponibilizam? No início eu tinha uma consulta por mês. Aí, da metade da gestação pra frente, daí a cada 15 dias, próximo do parto é toda semana, que daí elas vão acompanhando pra ver como que tá, e daí pode diminuir essa frequência. No começo é uma vez por mês, né? Sim. Aí depois que vai tendo com mais frequência. A minha gestacional também foi bem assim. Eu acho que é meio que assim para todos, né? Só eu acho assim, ó, que eles esperam bastante pra, que nem, por exemplo, assim, ó, eu não tinha dor nenhuma. A minha gravidez foi tranquilíssima, sabe? Eu não tinha dor, eu não me incomodava com nada, a não ser algumas coisinhas aqui e ali que complicou, assim, tipo, por exemplo, assim, mas não que eu sofria, assim, sabe? Eu não tinha dor de nada. Pelo fato de eu não ter dor em nada, o médico, você vai ganhar tantas. E ele queria que esperasse até 41 semanas, no máximo 42. Não dá pra esperar isso, entende? Eu acho que pelo fato, se tivesse a ultrassom, que você pudesse acompanhar, porque você ficar esperando, tá tudo bem, você não sofre nada, mas aquele não sofre nada, no final, se você esperar demais, adiar demais, pode vir a acontecer alguma coisa, né? E daí depois é mais difícil, né? Sim, por exemplo, assim, ó, eles sempre perguntam pra você quer ter o teu parto normal? Ou você quer fazer, a tua ideia é parto normal ou cesárea, né? Daí eu dizer assim, ó, eu quero escolher cesárea, bastante, né, que eu escolhi cesárea. Eu disse, se eu puder optar, eu quero pela cesárea. Mas a gente não tem muito de escolha. Primeiro, eles deixam ver se a gente pode e consegue ganhar parto normal. Porque lá no posto, eles sempre aconselham o parto normal. Sabe? O SUS, toda a vida, é o parto normal. Se você, em últimos casos, se você não puder, é a cesárea. Mas eu já disse pro médico, quando eu entrei, eu disse, eu não quero parto normal, eu quero cesárea. Eu acho que o bebê sofre demais, a gente sofre demais. É uma dor, assim, que, né? Eu tive um episódio que eu queria o parto normal, porque era a minha primeira, que era mais tranquilo e tal, e eu queria normal. E ganhou de parto normal? Tanto que eu caminhava, subia o morro lá de casa pra ver se eu estimulava pra ter. E o meu filho, né, o Felipe nasceu com 42 semanas. Só que estourou minha bolsa. Eu acordei de manhã, um belo dia, sem sentir nada, e estourou minha bolsa. Não tive dor nenhuma. Sim. Aí eu fui pro hospital, porque estourou a bolsa, vai nascer, né? E cheguei lá, já me colocaram lá no quarto e tal, em observação, e chegou o médico que faz o parto da gente é o médico que está de plantão. Então, não é o médico que acompanha a gente no... Sim, isso você não escolhe. É aquele que está... Ele perguntou pra mim, você quer parto normal ou quer cesárea? Eu disse, quero parto normal. Ele falou, não, então volta pra casa, à espera das dores. Porque você precisa das dores, né, da contração. Eu disse, não, mas a minha bolsa já estourou. Ele disse, então espera aí, vamos fazer a cesárea. Eu não tinha como voltar pra casa, minha bolsa já tinha estourado, eu já tinha perdido líquido. Então eu fiz cesárea por conta disso. Só que a minha cesárea também foi muito tranquila. Se eu tivesse outro, seria cesárea, porque foi muito tranquila a minha recuperação.
Mas eu queria... A minha recuperação não foi tão boa assim. Abriu, deu aderência, mas se eu tiver outro, eu também quero a cesárea. Não, minha recuperação não foi tão boa assim, mas eu quero a cesárea. Porque eu não tenho dilatação. Não tive do João e creio que no próximo também não vou ter, porque eu fiquei das 6 da manhã com dor ali até as 4 da tarde e não tinha, e tinha aberto um de dilatação, tipo, então eu não vou ter dilatação, né? Só que eu de teimosa, né? Porque eu já tava com a cesárea marcada, porque, por exemplo, assim, daí assim, ó, também. Como eu fazia pelo SUS e pelo particular, eu pude marcar a cesárea com o meu médico particular. Ele deu um jeitinho lá e marcou a cesárea para mim, porque se eu dependesse do meu médico pelo SUS, eu ia ficar esperando o parto normal, eu ia ficar sofrendo lá até me dizerem que não tinha. Porque eu já soube de casos que a pessoa ficou um dia inteiro, quase 2 dias, sofrendo lá com dor e não houve dilatação, daí eles optaram pela cesárea. E o meu não, o meu eu tinha dor e tudo, só que a partir da hora que eu cheguei lá com a minha cesárea marcada, com o papel da minha cesárea marcada, eu já fui para preparação para fazer a cesárea. E se eu dependesse só do SUS, eu acho que não teria essa de você chegar e já ir para preparação, sabe? Uhum. Acho que eles iam me deixar sofrendo um pouquinho mais, né? Começou as dores às 6 horas da manhã, eu fui às 4 horas da tarde, porque eu queria esperar o meu médico que eu consultava no particular entrar de plantão, entende? Só por isso que eu esperei, porque senão eu já tinha ido, se eu soubesse que era ele, de manhã cedo eu já tinha ido de manhã, né? Mas como era ele, aí eu só aguentei esperar só até as 4 horas da tarde. Depois disso, eu cheguei lá e disse assim, Jesus, tira esse piado uma vez, que essas dores não param, que cada vez piora mais. Sim. Você não sentiu nada das dores? Não senti dor, não senti dilatação. E eu queria parto normal, só Viu? se Daí eu pensei assim, ó, vou tomar banho pra ver se para essas dores, pra ver se alivia. Eu tomei banho, parecia que dava pior aquilo lá, das dores, pior, tentava ficar quicando como se tivesse uma bola ali, que daí na preparação lá, que eu assisti bastante vídeo que pra parte normal, né, ou ficava quicando em cima daquela bola, ele parava, como eu não tinha bola, eu ficava abaixando assim, normal, pra ver se parava um pouco as dores, mas não tinha, sabe, não teve. Eu aguentei esperar só até as 4 horas da tarde e depois disso eu fui lá pro hospital e disse, por favor, tira esse piá que agora eu quero que ele saia. Na verdade, quando eu fui marcar a minha, que eu consultava com o meu médico particular, a minha gestação foi tranquilíssima, né, apesar das coisas que aconteceu, foi tranquilo. Mas eu queria sentir uma dor, pra ver o que era pra ver assim, eu pensava assim, ó, se tirarem ele antes, ele não quer nascer antes, ele só quer nascer a hora que for pra ele vir, a hora que eu senti a dor, a hora que a bolsa estourar, aí ele quer nascer, né? Eu tinha essa ideia, daí o meu médico particular falou assim, ó, Fabiana, você não pode esperar até o período que o médico do SUS te deu, é loucura, porque teu bebê tá muito grande, e não pode, falta água, falta oxigênio para ele ali dentro da barriga, então não faz isso, do tanto que ele me aconselhava até não deitar de costa, deitar sempre de lado, o meu médico do particular sempre me aconselhando, né, tipo, ele falava assim, ó, deita de ladinho, porque daí ele não falta ar para ele, né, faz isso assim, aquele outro, coisas que do SUS também não tinha muito, não falava muito, sabe? Não explicava muito. E assim, na questão do parto mesmo, além dessas situações que vocês falaram, teve algum descaso, assim, alguma coisa na hora do parto? Que vocês se sentiram incomodados, o que poderia ser diferente? Não. No procedimento? Para mim, não.
Como foi pra você? Então, eu achei que foi bem tranquilo, assim, tanto que ela teve experiência no particular e no SUS dá pra sentir bem a diferença, né? Mas Sim. eu, assim, não tive, foi tudo muito tranquilo, assim, eu cheguei lá, até a enfermeira, nas triagens que a gente passava por ela disse assim, se estourar tua bolsa, você não precisa fazer igual os filmes, sair correndo, estourou minha bolsa. Não, você vai, você Toma teu banho. você tem um tempo, toma um banho, vai, e estourou a bolsa, eu fui, tomei banho, voltei e já tive que voltar pro banho de novo, porque é muita coisa, Eu assim, imagino sabe? que seja. E eu cheguei lá, me atenderam com preferência, porque, né, tinha estourado minha bolsa. Entrei, as enfermeiras já chegaram, elas vinham a cada pouco ali fazer, medir a pressão, ver se tava tudo certo. E entrei pra sala de cirurgia e saí de lá. E eu fiquei 1 dia e meio no hospital, 2 dias. E assim, foi tudo muito tranquilo. Eu precisava tomar a injeção, porque o tipo de sangue do pai do meu filho e o meu não eram compatíveis, algo assim, que tem uma injeção que a gente tem que tomar. Eu tomei essa injeção lá dentro do hospital sem custo nenhum. E os remédios para estimular o leite, que a gente toma uma pílulazinha para estimular o leite, elas trazem tudo na hora certa. Foi tudo muito bem tranquilo, assim, o atendimento lá, na cirurgia lá no hospital. Que bom. No hospital a gente é bem tratada lá. A alimentação, o cuidado que elas têm, levar pro banho, se precisar de ajuda. Claro, tem o acompanhante também que acompanha a gente, eles cedem também, né, alimentação para ele, a pessoa que fica com a gente cuidando, né? Então, é bem tratado, só em partes, que nem eu te falei, né? Que se fosse pelo SUS, eles esperam até o último para ver quanto que você pode segurar o bebê, né? Sim. Se for pelo particular, você tem uma preferenciazinha, né? Uma opçãozinha. E ele também já ali porque no particular, e querendo ou não, no SUS é assim, ó. Como eu consultava no particular, quando chegou no último mês meu, eu ia toda semana, sabe? E toda semana eu tinha uma ultrassom. Entendeu? Toda semana eu ia lá e eu fazia ultrassom pra ver meu bebê. E no SUS você não tem isso. Entendeu? Você chegou teu último mês ali, você não tem ultrassom. Você só vai lá pra ver a medição. Não tem pra ele escutar ali, você não tem ultrassom, você não pode ver. Eu acho que seria interessante ter pra você acompanhar. Questão porque organismos, são crianças diferentes, né, pode ser que na tua barriga tem, só que ali, pela medição deles, eles conseguem ver se tem bastante oxigênio, mas eles entendem, só que eu acho que a ultrassom, você olhando, você vendo que tem mais, que ele ainda tem bastante água, tem bastante lugar para criança ali, que ele não tá tão apertadinho, que tem bastante oxigênio, que não tá. Porque tudo que a gente olha, que a gente vê, é mais seguro. Então, você olhando, vendo que tem aquilo ali, o médico te explicando tudo certinho, porque na ultrassom eles vão te explicando, você se sente segura. Você já sabe. Sim. É que na gravidez a mulher já fica mais sensível, né? Os sentimentos, os hormônios ali. E daí então, quer ver, né? A gente quer ver, e a questão do médico, como as consultas são rapidinhas, às vezes eles não dão todo a atenção que você precisa, ou o tratamento, ou te atende correndinho, às vezes talvez também é muito atendimento pelo SUS, que eles têm que fazer, às vezes estão um pouquinho reinando, um pouquinho brabo, não tá no melhor dia deles, já passaram por bastante gente, né? Então, e tem diferença, sabe? Você ser atendida pelo SUS e você ser atendida no particular. Quando eu fui fazer ali o que o médico, eu pensei assim, ó, nas primeiras ali, que ele disse assim, ó, no primeiros atendimentos que ele fazia pra mim, como ele me assustou, teu filho pode ter isso, pode ter aquilo e outro, você deixou pra fazer muito tarde, a primeira ultrassom, isso e aquilo. Quando foi pra mim fazer a primeira ultrassom, eu quis fazer com ele,
tipo, do médico que me atendia no posto. Eu pensei assim, será que ele tá me atendendo assim porque ele acha que eu não tenho dinheiro pra pagar? Vou lá com ele, né? Peguei e fui lá com ele fazer. Quando eu cheguei lá, ele me tratou super bem, sabe? Quando, tipo, porque você tem acesso ao ultrassom tipo, o posto te dá que você tem que fazer 3 ultrassom, né? Sim. Aí a gente tem que pagar essas ultrassom que tem que fazer do posto. Talvez eles ajudam, às vezes, dão um descontinho, né? Mas você tem que pagar. Aí eu fui fazer, daí eu tinha o meu médico particular que eu fazia, mas eu quis ir fazer com ele só porque ele me tratava meio mal quando eu ia lá no posto. Aí eu pensei assim, eu vou fazer com ele, né? Aí eu fui lá. Aí chegando lá, ele me tratou super bem. Aí, então, o que eu digo? Às vezes, o tratamento, o SUS é muito bom, eles pecam em partes, em alguns pontos. Por exemplo, o médico. O médico, talvez ele estaria sobrecarregado por isso do mau atendimento, às vezes, no SUS. Por isso de não olhar muito para você, de não ter muita paciência ali para responder com calma, para ver bem certinho as coisas. É tudo meio corridinho, sabe? As consultas no SUS. E no particular, não, né? Sim. Ali tem o teu horário só para você. Sim. E você falou questão de acompanhante, né? Vocês já sabiam que tem direito a ter um acompanhante em todo o processo ali? Eu não sei se eles explicam isso. Não, o atendimento do acompanhante para VA, até você pode nas assistir. consultas e no parto, né? Por exemplo, o teu marido, por exemplo. Não, nas consultas podia ir alguém sim comigo, né? Mas eles explicaram isso? Eles falaram que, tipo, porque tem gente que não sabe, né? Que tem direito a ter, por exemplo, um acompanhante na hora do parto. Tem mulheres que não sabem disso. Aí eu não sei se eles explicam. Eu não fui informada, assim. Eu sabia que lá no hospital, na hora do parto, eu teria que ter um acompanhante, né? Mas antes, nas consultas, não. Nas consultas não. Até daí, tipo, quando a gente perguntou, meu marido perguntou se podia ir assistir o parto, né? Aí eles falaram que sim, só não podia filmar. Não podia filmar, não podia bater foto, né? Mas daí a gente tem uma fotinha ali quando ganha quando o bebê já nasceu, que o marido vem e tira junto com a gente, né? Tem aquilo ali. Mas de resto é normal. E assim, vocês receberam informações sobre violência obstétrica, alguma coisa assim? Não, nesse caso eu nunca. Não, meu médico, tanto do SUS quanto do particular, nesse caso assim de violência, não falaram. Assim, não Eu sofreu, não mas sofri, eles também não falaram se não. acontecesse, como que podia proceder. Não falaram nada. Não falaram nada. Então, nesse assunto. Não. Tá. E eles explicaram sobre licença, salário maternidade, essas coisas? Não, também não. Também não. Também não. Não é explicado isso. E eles, que nem você falou, eles dizem pra fazer o parto normal, né? Sim, eles sempre indicam o parto normal. Dizem que é melhor até pra gente, a recuperação, que a mulher, assim, em si, eles falam todas as coisas boas que o parto normal faz. Então eles não tipo apresentam opções, eles querem induzir ao parto normal, né? Que a mulher faça. Na verdade, eles dizem, eles explicam o porquê que o parto normal é bom, né? Te apresentam ali e dizem assim, ó, que daí é só se não puder fazer, que claro, que daí se não tiver alternativa, daí é a cesárea. Sabe? Eles não dão uma opção pra gente, você quer isso ou quer, né? Tem que esperar o final da gestação pra ver o que vai acontecer. No SUS é assim, você não tem direito a você dizer assim, ó, eu chego lá, eu quero a cesárea.
Uhum. E você falou que para você foi tranquilo até a questão do parto ali, que eles já direcionaram tudo, né? Sim, já foi. Então essa parte para você Sim, foi... eles explicaram quais os testes tinham que fazer. A criança já sai do hospital com a caderneta de saúde, que é essa que a gente leva Sim. pro fim da vida, né? E ali eles já têm tudo explicado, que a gente pode ir lá no SUS, sem custo nenhum, fazer o teste do pezinho, teste da orelhinha, todos os testes e vacinas que toma ali no início, né, da vida, eles já têm tudo encaminhado. Entendi. E questão de plano de parto, que é, por exemplo, pele a pele, sabe? Você pegar o bebê, questão de cortar o cordão, tem isso? Não. Não. No SUS não tem. Eles mostram o bebê pra gente, assim. Pode tirar aquela fotinho do lado, que daí a pessoa acompanhante que tá ali com você, né, pega o bebê e tira ali. Ou segura ali pra tirar, mas é só aquilo, E você as não tem... enfermeiras levam pra ver se tá tudo bem, né? E fica as outras enfermeiras cuidando de você ali. E eu, no meu parto, eu estava sozinha, porque o pai do meu filho precisou sair ali pra resolver uns negócios dele. E a minha mãe não teve coragem de entrar comigo. Então ela tava lá, ele também tava ia lá. desmaiar, né? Ele também tava lá até na hora, e daí teve que sair porque ele achou que ia demorar mais, e me levaram lá pra... E eu tava ali sozinha, e a enfermeira pegou na minha mão, até eu enjoei um pouco, acho que eu vomitei na hora. Eu não lembro, assim, o nome dela, mas ela segurou na minha mão, e eu falei, eu tô passando mal, e ela disse, calma, e quando eu vi, já tinha dado tudo certo. Sim. E aí, depois do nascimento ali, como que foi o retorno? Tipo, depois, né, que o bebê nasceu, que teve o parto, como que foi, assim, no geral, esse retorno que eles deram pra vocês? Foi aí, como tava tudo encaminhado pra fazer, aí você tem que ir nos dias certos ali, porque não pode passar o prazo de você fazer um testezinho da orelhinha, por exemplo, que tem ali a quantidade de dias. Então, você vai lá, você passa de volta pela triagem, e eles pesam o bebê novamente, vão medir o bebê novamente, e tem um acompanhamento depois do parto ali pra ver se tá tudo certo. Então também foi tudo pelo SUS, tudo lá no materno, e foi tudo muito bem tranquilo. E eu não sei agora como tá agora, mas meu bebê já tem 3 anos, e depois do nascimento dele tem o acompanhamento, e até 1 ano de idade da criança as consultas são agendadas, pelo menos eram antes, né? As consultas eram agendadas, todo mês você tem uma consulta ali agendada. Agora eu não sei como é que funciona mais, se ainda funciona no agendamento, ou você precisa ir lá tirar. Mas caso precise ir lá tirar depois, é ruinzinho pra você ir tirar, porque às vezes você precisa ficar no frio, às vezes na garoa. Se tem crianças, você tem que levar a criança junto, tem que ficar de pezinho ali esperando a ficha, e no SUS hoje, a consulta de pediatra são bem poucas, sabe? São bem poucas consultas, e deu aquele período, tipo, 2, 3 consultas ali, só, e não tem mais, tipo, e a gente não escolhe o dia, as crianças não escolhem o dia, tipo, amanhã eu vou ficar doente. Sim. E também não é, no SUS hoje em dia não tem consulta assim, se eu não me engano é 2 vezes por semana só, sabe? Se teu filho tiver a sorte de ficar doente ali, você tiver a sorte de pegar a consulta naquele dia, tudo bem, senão você tem que esperar o pediatra para quando tem no posto, teu filho vai aguardando até lá, ou leva na UPA, ou leva no hospital, ou você paga particular. Entendi. E falando agora então sobre infraestrutura no posto de saúde, como que vocês avaliam? Vocês acham que é boa, que tem que melhorar? Tem que melhorar a quantidade de consulta. Eu acho que durante a semana, sabe? Deveria, se você... Porque é só um médico pediatra que atende na semana toda, né?
tipo, 2 vezes por semana, mas é só ele que atende ali, né? Talvez, e daí, como tem poucas consultas, talvez se fizessem 2, tipo, tivesse 2 pediatras que atendesse durante a semana, entendeu? Daí não ficaria tão, ele não ficaria tão sobrecarregado e poderia abrir mais consultas para cuidar de mais pessoas. Mas assim, Geraria mais questão de espaço também, de materiais, sabe? Tipo, se você tem bastante lugar para você sentar. Assim, Não, ali no posto em si, para você aguardar a consulta, tem lugar. O problema é para você tirar a ficha antes. Depois que você já conseguiu a ficha, você entra dentro do postinho, tem as cadeiras para você sentar, né? Eu sou atendida no PA. No PA tem bastante cadeira, não sei nos outros postos, mas no PA tem bastante cadeira. Mas até eu conseguir a ficha e entrar para dentro ali do PA, para você tirar a ficha, você fica aguardando ali fora, ali na frente, de pé, entendeu? Entendi. Na minha época eu comecei o pré-natal lá no postinho do meu bairro. Mas aí veio a pandemia ali, que ficou mais forte. Eles criaram um espaço só para gestantes, que agora é lá o materno lá no central. Sim. Então, até então não tinha o materno. Aí que eles foram se adequando e eu lembro que também a gente tinha que aguardar, daí era só as gestantes lá. Só as gestantes. De todos os bairros se concentrava lá, até para não ter uma contaminação do coronavírus e tal. E a gente aguardava lá fora e depois que você passava pela triagem, aí você ficava aguardando lá nas cadeiras lá dentro. Mas e como era pandemia, tinha que ficar uma lá num canto, outra no outro, então era... Mas o espaço, ele era confortável, assim? Não, você fala quando a gente tá gestante ou depois da gestação, quando você tem a criança já é grandinha ali até 1 ano, os dois, assim. Não, porque o tratamento da gestante é diferente depois de quando você tem a criança grande, entende? Você gestante tem a ala das gestantes, tem a ala para você ficar. Aí depois que você ganhou teu bebê, você já passa a ficar junto com todos os outros, entendeu? Não tem a parte da pediatria ali. Das gestantes, como é que é? A da gestante é igual ela falou. Tipo, você tem uma sala ali, é só para gestantes, é que nem no meu tempo era todo mundo junto. Mas agora eu soube que tem ala para gestantes ali, que tipo a sala só das gestantes, que daí ali ele atende, né? Antes você precisava aguardar junto com os outros. Na minha geral é bem boa, assim, né? Tem a sala que você passa para fazer a triagem com a enfermeira, é só para gestantes também. Eu acho que continua assim, né? A da gestante? A da gestante, sim. E até deu uma evoluída, você falou, né? Estando materno. Porque naquela época, quando eu fiz o meu pré-natal, eles tiveram que criar aquele espaço, uma emergência, para que eles pudessem atender as gestantes só lá, para não ter nenhuma contaminação, né? Nos outros postos que chegava o pessoal, né, com coronavírus e tal. Então, foi assim, eles estavam se adaptando. Então, já era bom. Eu acredito que depois que eles viram como que funciona, ficou melhor ainda, né? Entendi. E o tempo de espera no dia das consultas, vocês tinham que esperar bastante? Era moderado o tempo? Por exemplo, até o médico chamar vocês, demorava muito? Na verdade, no meu postinho tinha bastante gestante, então era uma vez cada uma, né? Às vezes demorava, às vezes não. Tinha tempo que você esperava mais do que 20 minutos, bem mais do que 20 minutos, porque ali eles marcavam um horário para você, querendo ou não, a gente vinha antes. Aí, às vezes, por uma causa, a pessoa que estava marcada não foi, daí entrava outra atrás, mas se fosse todo mundo, a gente tinha que esperar no horário da gente. A gente não é como no particular, que você marca o horário, você chega lá, você espera, desculpa. Né, um pouco. E lá você chega no horário que, eu tenho consulta às 8 horas, mas
várias outras estão ali desde as 8 horas. Isso. Então você vai por ordem de chegada, né? Então o tempo é mais também a quantidade de gestantes que tem Tem ali marcado para aquele dia. Entendi. E para fechar, então, o que vocês sentiram falta no pré-natal e o que vocês acham que poderia melhorar? Qual a opinião de vocês? Em que questões vocês acham que seria melhor dar uma atenção, que melhoraria o atendimento para gestantes, nesse sentido? Eu acho que melhoraria o atendimento no SUS, tendo mais ultrassom para você ver como a criança está, para você ver os cuidados, se tem água, tem oxigênio, se tem espaço na barriga ali para ele, se ele tá bem colocadinho, sabe? Se não, se já tá mais perto de, assim, uma atençãozinha e não ficar esperando demais. Porque o médico do SUS, ele espera até no último, né, espera até ali quase no último, não tem aquele cuidado, e como não tem ultrassom, que ele vê só a medição ali no aparelho, às vezes, tipo, não é tão confiável quanto você vê uma ultrassom, você tá ali olhando, tá vendo, tendo a certeza, né, que Sim. vai ser tudo bem, vai né? ser tudo bem. E um pouquinho mais de empatia do médico. Por exemplo, assim, no tratar você, no te responder, talvez ele esteja muito sobrecarregado, porque é várias consultas, é só ele para atender no posto, é muitas gestantes. Então, isso daí que eu acho que poderia melhorar, sabe? Ele tem um pouquinho mais de empatia. Claro, não são todos os profissionais, mas tem alguns que a gente vê assim, ó, que atende de mau humor, ou tá estressado, ou às vezes tem, claro, no posto onde eu fui eu sempre fui bem atendida pelos enfermeiros, mas no hospital também, às vezes, quando eu precisei, teve alguns enfermeiros que não estão, acho que, preparados para estar lá, sabe? Que na hora de uma emergência, na hora de tirar teu sangue, na hora de ver ali, que nem eu precisei, eu estava gestante, machucaram bastante minha veia do braço, me apalpou com força, às vezes na barriga ali para ver. Eu acho que se tivesse uma ultrassom disponível para as pessoas, para as gestantes, para ter uma certeza, sabe? Acho que melhoraria muito, tanto no hospital quanto no postinho, para fazer o acompanhamento das gestantes. Acho que ficaria muito melhor. Sim. Então a questão mais ultrassons é ultrassons que fala? Ultrações. É ultrassons ou ultrações? Ultrassons. Então, mais ultrassons, questão do médico ser mais atencioso, ter mais calma com as gestantes e de alguns profissionais também, né? Sim. Sim. Então, no geral, é bom. O atendimento é bom. O atendimento do SUS é bom, ele peca em alguns pontos, alguns mas que profissionais pode ser resolvido sim, com eles, vamos dizer assim, pegar ali, olhar os pontos negativos e tentar consertar, sabe? Sim. Porque o atendimento deles é bom. É falha de alguns. Entendi. Então, com isso, finalizamos o nosso bate-papo. Queria agradecer as nossas convidadas por estarem aqui e estarem compartilhando
a vivência delas, o que elas passaram, o que elas acham. Queria agradecer também à Uniarp, ao curso de administração, a professora Fabiana, que vem nos auxiliando nesse trabalho, a professora Rosângela, que disponibilizou esse local para a gente fazer o podcast, conseguir fazer o nosso bate-papo, e ao Hotel Bom Vivan, que é onde a gente está. E com isso a gente termina o nosso podcast.